Olá! No programa Gestão Eficaz de hoje nós vamos falar sobre mudança organizacional e inovação. Para conversar sobre esse tema tão atual e tão importante para as organizações, nós convidamos o professor e consultor Paulo Peixoto. Olá, professor, bem-vindo à Gestão Eficaz. Obrigado. O professor Paulo Peixoto é graduado em Administração de Empresas, é mestre em Administração de Empresas pela Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, é consultor, possui longa experiência em planejamento estratégico, marketing, recursos humanos e gestão da mudança. Professor, começando esse nosso bate-papo, então, eu gostaria de saber o que é inovação e o que é gestão da mudança. Elas são diferentes? O processo de mudança, ele nem sempre ocorre em seguida a uma tentativa de inovação. Na verdade, a gente pode dizer que da maioria das tentativas de introdução de uma mudança, a gente só percebe sucesso em poucas. Isto é, há muitas tentativas, mas poucas delas são bem-sucedidas. Alguns dizem que a grande maioria não é bem-sucedida. O processo de inovação significa trazer alguma coisa nova para a organização e chegar eventualmente até a implantá-la. Mas isso não significa a sua perpetuação. Isto é, muitas empresas tentam trazer uma inovação, não conseguem, outras conseguem inovar e, eventualmente, dessas que conseguem inovar, apenas umas poucas vão conseguir fazer com que essa mudança persista, continue na organização. Esse processo de perpetuação, inclusive, é um dos mais complicados, tanto que há empresas especializadas somente em fazer perpetuação de mudança. Por que esse processo é tão complicado? Quais são os empecilhos, quais são as dificuldades enfrentadas nesse momento de mudar? Nós temos todo tipo de dificuldade. Desde a dificuldade inicial em se diferenciar o que é a expectativa de um cliente com relação à especificação, isto é, o que o cliente de uma organização deseja que seja efetivamente implantado, o que ele espera de resultado, até todos os elementos que fazem parte da mudança, que vão passar pela cultura da organização, pelas pessoas, pela estrutura, e vindo desde a qualidade do próprio projeto. Então nós temos um bom projeto, às vezes, ou um mau projeto, e isso vai ser colocado num determinado ambiente, com uma série de situações que vão fazer com que venha a ser bem-sucedido ou não. Professor, como funciona esse processo? Como as organizações iniciam esse processo de mudança organizacional? Existem diversas razões que levam a uma tentativa de mudança, mas normalmente as organizações só buscam a mudança quando se encontram numa situação de crise. E é o ideal, inclusive, para se conseguir ter sucesso na implantação da mudança, quando você tem uma crise externa, ou seja, o mercado, o ambiente está rejeitando aquilo que é gerado pela organização, e você tem uma crise interna, as pessoas que trabalham na organização estão insatisfeitas. Disse então que o momento é o mais favorável possível, porque todo mundo quer mudar, ninguém está satisfeito com a situação. Mas até isso acontecer, demora bastante tempo. E as organizações tendem a persistir fazendo aquilo que vem fazendo na medida em que são bem-sucedidas, o que é muito natural. Então, mudar de empresas que estão indo bem para empresas melhores ainda, introduzir mudança nelas, às vezes é um pouco difícil justamente em função disso. Então, não é preciso ter medo das crises. A crise, se bem aproveitada, pode ser muito útil para a empresa, para a organização. Exatamente. Existe inclusive uma literatura a esse respeito e houve alguns consultores de renome no Brasil e no exterior que sempre procuraram desenvolver ou estimular algumas crises controladas dentro das organizações para terem esses elementos de rejeição ao atual e busca do novo presentes para se poder introduzir a mudança. O professor citou o caso de empresas bem-sucedidas que enfrentam, às vezes, maiores dificuldades no momento da mudança. Por que isso acontece? Os gestores costumam verificar e achar que está tudo bem e inovações não são necessárias? É algo comum no mercado? É muito difícil você sair daquilo, abandonar aquilo que está sendo favorável para você. Quer dizer, se eu estou sendo bem-sucedido dessa maneira, por que eu vou abandonar isso daqui e passar para um outro? Isso acontece em todas as áreas. Até existe um princípio do bêbado que trata de uma pessoa que teria perdido uma chave num lugar e ela procura um poste ali perto
e os amigos acham que isso daí se deve ao fato de ele ter bebido muito. Ele fala, não tem nada a ver, eu estou procurando aqui porque aqui eu consigo ver, e lá eu não consigo ver, lá está escuro, onde ele perdeu a chave. Se você transferir isso para a organização, muitas vezes se tem medo de tentar um novo, porque é escuro, eu não sei o que vai acontecer com o novo. E eu funciono tão bem aqui com isso que eu já estou acostumado, ou seja, onde eu tenho luz, então isso é normal acontecer nas organizações. Ditado, o time que está ganhando não se mexe, também isso não precisa ser levado ao pé da letra. Na realidade não deveria. Se você levar isso para a Fórmula 1, você vai ver que todos os anos, inclusive as equipes vencedoras, estão trazendo alguma coisa nova, porque senão elas vão ser atropeladas pelas outras. Mas promover esse processo de mudança não é fácil. A gente imagina que, além dos gestores, os funcionários, os colaboradores, às vezes também oferecem uma certa resistência às mudanças. Como o professor define, como explica essas situações? Esse fenômeno de as pessoas passarem de uma situação muito clara para eles, que está muito clara para eles, para outra situação que é escura, ele acontece em todos os níveis da organização. Mas nós temos, com relação às pessoas dentro da organização, pessoas que são chamados patrocinadores, que são aqueles que querem realmente que a mudança aconteça e têm o poder, aquela pessoa que está lá em cima. Nós temos aqueles que são agentes da mudança, que vão fazer a mudança acontecer, então eles têm que participar do processo todo. E nós temos os alvos da mudança, que são aqueles atingidos por ela. Então a gente tem que ver de que maneira todos eles vão receber essa mudança, porque frequentemente vão se sentir incomodados com alguma coisa que vai acontecer. Eles vão ter que abrir mão de algo que têm para passar por essa situação nova. E quando isso acontece, a gente tem que detectar o que vai acontecer, que vai provocar a resistência deles, para ter a melhor maneira de tratar disso. A gente diz que boa parte das mudanças não é planejada. Tem-se uma ideia de implantar alguma coisa e procura-se implantar essa coisa dentro da organização. Mas não se procura ver quais possíveis dificuldades e focos de resistência, que às vezes são até banais. Quer dizer, eu não quero fazer isso dessa maneira porque eu nunca aprendi, e é apenas uma questão de treinamento, capacitar a pessoa para o novo e ele para de resistir. Até situações mais críticas, quando ele perde poder, o prestígio, a estabilidade, então ele passa a se recusar a aceitar essa mudança. Mudar não é tão simples assim, né, professor? Mudar não é tão simples assim, e eu arriscaria dizer que perto de 90% das tentativas de mudança nunca é implantado de acordo com aquilo que se planejou inicialmente. Projetos são mudados, projetos são arquivados, e a gente dificilmente tem exatamente o que se planejou no início implantado na organização e perpetuado. Quer dizer, implantou-se e aquilo passa a ser uma realidade para sempre dali para frente. Perfeito. Professor, eu quero saber um pouquinho da relação entre mudança, inovação e criatividade, mas isso daqui a pouquinho. A gente vai fazer um intervalo. Você que está assistindo, não sai daí, a gente volta já já. Caro time da IBS, hoje eu venho para falar dos nossos compromissos com a formação de nossos alunos. Nosso compromisso é muito mais do que um certificado ou um diploma. É um momento de reinventar a educação para garantir o ensino-aprendizagem de excelência, com novas metodologias, novas tecnologias, cases do mundo real, games simulando um ambiente empresarial de constante mudança, troca de experiência e network e, principalmente, compartilhando conhecimentos. Mas, acima de tudo, uma escola de excelência tem que formar líderes que inspirem as pessoas. Nosso desafio é preparar nossos alunos nos 4 focos de excelência da Estação Business School. Com essas 4 áreas de excelência da IBS, os profissionais aqui formados saberão promover a grandeza das pessoas, melhorar os processos, entender melhor o mercado e, principalmente, gerar resultados positivos para as organizações. A paixão que nos move é a grande fonte de energia para enfrentarmos os desafios. E por falar na paixão que todos, colaboradores e professores, temos por essa escola, nos tornamos tão felizes. Assim, formamos líderes. Assim, honramos nosso compromisso.
Estamos de volta conversando hoje sobre inovação e mudança organizacional com o consultor e professor Paulo Peixoto. Professor, no bloco anterior nós falamos sobre inovação, mudança e eu lhe fiz uma pergunta sobre a relação entre criatividade, inovação e mudança. Qual a relação entre esses três conceitos? A criatividade, normalmente abunda nas organizações. E mesmo assim, algumas organizações não fazem questão de tê-la, contratam criatividade, por assim dizer. Tem muitas empresas, normalmente nos Estados Unidos, que têm acordos com universidades e os centros de pesquisa das universidades buscam coisas novas para essas organizações. Há um custo bastante interessante. Mas a criatividade, como eu falei, ela abunda nas organizações de tal maneira que há certas empresas que têm programas que pagam as pessoas por ideias que sejam implantadas e gerem resultados. Isso é muito comum nas organizações. E eles chegam a ter um comitê para filtrar, porque a quantidade de ideias boas que surge é um negócio assim imenso. Quer dizer, não há problema com relação à criatividade. A criatividade existe. Mas para passar dela para a inovação, é que nós temos uma série de dificuldades. Ela tem que ser transformada num projeto, tem que ver a que ponto ela será bem aceita pela organização e principalmente os resultados que ela trará, resultados em clientes, em faturamento, em qualidade, redução de custos. Não basta ser uma boa ideia, precisa haver viabilidade para implementar essa ideia, seria mais ou menos isso. E isso sendo que ela já passa por uma seleção, porque como eu disse, ideias, um número muito grande. Tem empresas que têm programas específicos para isso e chegam a gerar 300 ideias em um programa de 3, 4 horas, em que eles vão simplesmente gerando ideias para melhorar a organização. Então, a criatividade não é difícil, mas ela tem que se tornar um projeto e esse projeto tem que ser implantado. E um outro problema que a gente encontra, especialmente quando uma empresa de consultoria desenvolve um projeto para organização e lá dentro se diz o seguinte: vamos aproveitar a prata da casa para implantar. Bom, imagine se você compra um computador qualquer, nunca mexeu com isso, e alguém vira e fala, você que é da casa, você vai pegar e vai fazer isso funcionar. Eu sei que eu estou exagerando, mas a ideia basicamente é essa. Você introduz um sistema de remuneração variável, por exemplo, com indicadores, com planos de ação individual e grupal, com metas, com sistemas de geração de novas metas, enfim. E entrega isso para um gerente, para que ele faça com o subordinado, ele não está preparado para isso. Então ele vai tender a rejeitar, porque ele não vai saber fazer. Daí, colocar um projeto em prática é alguma coisa que pode ser difícil também, porque essa implantação demandaria uma série de competências dentro da organização que talvez ela não tenha. E, finalmente, a gente tem aquela última fase que eu falei, que é ela persistir na organização, né, de ser perpetuada. Mas são coisas diferentes e nesse processo que vem desde a criatividade até a perpetuação na mudança, a gente tem diversas etapas aí no meio. Professor, empresas, organizações que enfrentam problemas na hora de fazer a mudança, o problema está no projeto ou na forma de como é feita essa mudança na execução do projeto? Está bem colocado, porque a gente tem duas questões aí. Uma delas é o projeto, que ele pode ser bom ou não tão bom, e a outra é a estratégia que está sendo estudada para a mudança. A gente tem alguns elementos aí na mudança. A gente tem o que a gente chama de a peça, como se fosse interpretada, vamos dizer assim, num teatro. Essa peça é o projeto, que pode ser boa ou pode ser ruim. Ela tem um palco, que é o local em que ela será apresentada, onde ela se passa. Isso daí se refere à organização. A organização tem a sua estrutura, tem a sua cultura, tem a sua filosofia, que são outros elementos que estão envolvidos. E você tem os atores que vão desde o patrocinador, como eu mencionei, passando pelos agentes, chegando até os alvos da mudança. Então, todos esses elementos são combinados em um negócio que a gente chama de dinâmica da mudança. A dinâmica da mudança, nós temos 3 pontos aí. Nós temos a situação existente, nós temos a situação desejada e nós temos a situação de transição. Quanto mais se detestar a situação existente, que é aquilo que eu falei da crise, melhor. Porque eu não estou satisfeito, eu quero mudar. Quanto mais houver atratividade do novo, ou seja, quanto melhor esse projeto do novo tenha sido vendido, quanto mais tenha conquistado as pessoas para aderirem a ele, melhor. E a percepção da transição, isto é,
A situação atual é essa, eu sei fazer muito bem. A situação nova é aquela. Para eu conseguir me tornar competente para fazer aquele novo, eu vou ter o quê? Vou ter que aprender, vou ter que isso, vou ter que aquilo. Então essa transição é o terceiro problema. Idealmente, a gente tem que detestar o que existe, amar ou se sentir muito atraído por aquilo que estão nos oferecendo e ter a percepção de que passar de um para o outro vai ser a coisa mais simples do mundo. Então, existe inclusive uma curva, né? Odeio, acho fácil e adoro o futuro. Isso é muito bacana. Professor, empresas que estão enfrentando dificuldades, empresas que gostariam de ter uma consultoria, elas procuram as consultorias e geralmente qual é o resultado obtido? Esses clientes de consultoria em mudança organizacional, eles têm saído satisfeitos dessas consultorias? Eu acho que um dos maiores problemas que tem a consultoria é a dificuldade de se estabelecer uma plataforma de consenso, que é inclusive um termo técnico utilizado. Quer dizer, o que você realmente quer que eu posso lhe oferecer? Então é muito comum, num dado momento da consultoria, o cliente irá falar, não, mas não era bem isso que se desejava. Esse estabelecimento da plataforma de consenso, que no setor público, eles inclusive têm, quando publicam um edital, eles têm um elemento desse tipo, ele é crucial para que se evite apresentar ao final uma coisa que é diferente daquilo desejado. Eu acho que a satisfação do cliente passa principalmente por aí, por ele receber no final exatamente aquilo que ele esperava. E é necessário que o consultor, a empresa de consultoria, transforme as expectativas em especificações. Então não é eu quero bom, é eu quero como, eu tenho que detalhar isso daí para conseguir fazer o trabalho. Talvez esse seja o maior problema da insatisfação dos clientes. E, como eu disse, normalmente, quando você tem um projeto que acaba sendo arquivado e não implantado, há uma insatisfação. Como, infelizmente, a maioria dos projetos nunca é implantado como foi projetado. Então... Acontece muito, né? Mas muitas vezes as empresas também imaginam que devam chegar aos consultores não sabendo exatamente o que elas querem. Quando elas querem mudanças, queremos implementar isso, ou ir por esse caminho. Existem empresas que não sabem para onde ir? Existem empresas, muitas empresas que não sabem para onde ir e não estão conscientes disso. E esse é o maior problema, porque quando ela não sabe para onde ir, mas ela acha que sabe, ela vem e pede que se faça algo para ela. É como aquele paciente, ou melhor, não paciente, o impaciente, aquela pessoa doente que vai direto no médico e compra um remédio, e vai direto na farmácia e compra um remédio. Ele não passa por um diagnóstico. E tem empresas que têm problemas, não estão conscientes de que não sabem exatamente qual é o problema, a solução, e vão e buscam uma solução qualquer. Quer dizer, eu quero um projeto de treinamento, eu quero um projeto de sistema de vendas, eu quero isso, eu quero aquilo, achando que aquele é o problema dele quando o problema é outro. E aí, se o consultor implantar ou desenvolver um projeto nos moldes daquilo que é desejado, sem verificar se atende, é como se você estivesse com a perna quebrada e pedisse um comprimido para dor de cabeça. Eu lhe vendo comprimido, você vai continuar com o mesmo problema e ficar insatisfeito com aquilo que lhe foi oferecido. Mas muitas empresas não gostam de pagar por um diagnóstico, como muita gente não gosta de ir ao médico para pagar pelo diagnóstico do médico, prefere comprar um remédio na farmácia. Esse é um dos problemas também que a gente tem, é quando o empresário não sabe qual é o problema dele e acha que sabe. Se ele não sabe e ele declara isso, é muito mais fácil, porque você tem condições de fazer um diagnóstico e dar para ele aquela que seria a solução mais adequada. O remédio correto, até porque o remédio errado pode piorar toda a situação, né? Pode, inclusive, e vai gerar um custo, não vai resolver o problema dele e ele vai culpar depois, inclusive, a consultoria, que, de certo modo, de fato tem culpa porque deveria alertá-lo de que ele está indo no caminho errado. Perfeito. Nós estamos conversando hoje sobre mudança organizacional e inovação com o professor Paulo Peixoto. Vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal.
Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando sobre inovação e gestão da mudança com o professor Paulo Peixoto. Professor, no momento de mudança, o que é crucial para uma empresa, para uma organização? Olha, da experiência que eu tive com algumas organizações, o que eu vi foi o seguinte: quando você tem uma inovação qualquer, você deve procurar trabalhar 3 dimensões delas. A primeira dimensão é estratégica. Estratégica, eu quero dizer o seguinte: incluir aquilo na visão da organização, inclusive no orçamento. Tem organizações que falam, vou introduzir um sistema disto ou daquilo. E aquilo dali é planejado, tem uma data, tem um orçamento previsto, tem espaço, tem, enfim, todas as medidas que serão tomadas lá na frente já estão colocadas no papel, tudo está previsto. Não há improvisações, não há, vai botando isso aí, depois a gente vê como é que arruma. Mudança desse jeito é um horror. Então a parte de planejamento e orçamento seria a primeira delas. A segunda é da competência técnica. Evitar, pega o João que não está fazendo nada e bota ele para ir tocando esse projeto. Ao invés disso, procure ter as pessoas com as competências certas, faça com que essas pessoas tenham tempo, possam se juntar e desenvolver o trabalho. Sejam pessoas de dentro da organização, sejam pessoas de fora da organização, mas tenha uma equipe que consiga ter a competência técnica para que o projeto seja bem desenvolvido. O terceiro elemento é o cultural. Eventualmente você chega numa organização e você tem um projeto muito bom, você tem tudo previsto em orçamento, tem todo o espaço, está tudo feito da maneira correta, e você leva o projeto e traz as pessoas para participarem, pessoas de dentro da organização, que vão ser afetadas pela mudança, e as pessoas falam, aqui nada dá certo, a gente não vai conseguir mesmo, aqui as coisas não funcionam, e aí você tem um problema sério pela frente. Então eu acho que o problema, se é um problema, a situação deve ser abordada desses 3 pontos de vista, ou por essas 3 dimensões. Primeiro, seja bem planejado e sejam alocados recursos, que não fique faltando isso ou aquilo no meio da mudança e vá sair improvisando. Segundo, que haja competência técnica, que se tenha um bom projeto gerado por gente bastante competente. E terceiro, se você tiver uma cultura que seja uma cultura derrotada, desenvolva um trabalho para que essa cultura esteja aceitando a incumbência de desenvolver um projeto e acreditando que vai conseguir. Mesmo que eventualmente na organização você tenha que trabalhar com um ou outro pequeno grupo, desenvolver uma parte do projeto, fazer com que seja bem sucedida, divulgar isso na organização como um todo, para que as pessoas percebam que de fato é possível, tanto que os outros deram exemplo. Então esse efeito demonstração, um pequeno grupo da organização implantou, afinal de contas não somos uma cultura derrotada, conseguimos implantar alguma coisa, isso daí vai ser muito mais importante para que os outros vão percebendo que podem de fato ser um vetor que vai levar à introdução dessa mudança. Então a combinação dessas 3 dimensões eu acho que é crucial para se conseguir um bom resultado. Se uma dessas 3 dimensões não estiver corretamente planejada, pode afetar diretamente a outra e levar o processo, o projeto ao fracasso. Sem dúvida. Se faltar competência técnica, o projeto vai ser ruim. Se o projeto for ruim, não vai ser bem implantado. Se as pessoas não participarem, todos aqueles que vão ser afetados pela mudança ou que devem implantá-la, não participarem, não acreditarem nela ou na sua própria capacidade para fazer mudar, você vai ter dificuldade. E mesmo tendo um bom projeto e tendo as pessoas aceitando e querendo participar, se você não tiver alocado recursos, tempo, etc., então essas 3 devem estar, esse tripé deve estar pronto para que se possa realmente conseguir bons resultados. Professora, e quem são os agentes da mudança dentro das organizações? Qual é o perfil dessas pessoas? Quais são as características ideais dessas pessoas? Nós temos eu falei primeiro em patrocinadores, agentes e atores. É porque nós temos pessoas que vão participar do processo de implantação ativamente, ou seja, elas vão desenvolver pequenas partes do projeto, elas vão
fazer com que eventos aconteçam. Esses são os agentes da mudança, são aqueles que estão envolvidos. O fator número 1 é que eles estejam atraídos pelo novo. Então, aquilo que eu falei da dinâmica da mudança, eu não gosto do que existe, estou atraído pelo novo e não percebo dificuldade na transição de um para o outro, isso daí deve ser aplicado a eles. Ou seja, eu devo ver, primeiro, o patrocinador. Curiosamente, tem patrocinadores que falam eu quero e ao final acabam não querendo. Mas para não ficarem parados, sejam donos de empresa, diretores que vão fazer alguma coisa porque se comprometeram, mas não tem, na verdade, nenhum interesse em que o projeto seja de fato implantado. Por incrível que possa parecer, isso acontece. Segundo, são os agentes da mudança. É pegar uma pessoa aqui, outra ali e falar, não, vocês vão trabalhar nisso daí. E essas pessoas não estarem comprometidas, por assim dizer, com os resultados, não estarem interessadas ou não qualificadas. Então, esse grupo do meio são os agentes da mudança, que são pessoas que têm que ser escolhidas com muito cuidado. Eu já tive experiência de virarem para mim e falar, vou botar tal pessoa que não está fazendo nada. Falo, muito obrigado, mas esse tipo de pessoa eu não quero. Provavelmente vai continuar não fazendo nada. Exatamente. Eu quero que ele está super atarefado, porque ele está sempre tentando fazer um monte de coisa. Então, os agentes da mudança são muito importantes para que ela efetivamente aconteça. E não esquecendo dos alvos da mudança, aqueles que serão impactados por ela, porque senão eles podem oferecer a resistência lá no final. Professor, há meios de melhorar a aceitação da mudança junto aos colaboradores, junto à equipe? Como fazer isso? Eu comentei que a crise é o ideal, mas isso não é, vamos dizer assim, melhorar o projeto novo. Isso daí é facilitar a mudança trabalhando com o existente, não com o projeto propriamente dito. Projetos novos devem ser submetidos, em princípio, a um grupo de pessoas de dentro da organização para que possa ser depurado, para que possa ser melhorado, possam se encontrar eventuais falhas ou erros, mesmo em um projeto bom, e que se possa trabalhar nelas para evitar que lá na frente, no momento da implantação, elas surjam. Se você detecta antes e corrige, quando você implanta, funciona muito bem. Se você somente percebe no momento da implantação, os críticos de plantão, aqueles que dizem que nada vai dar certo, vão aproveitar disso e vão fazer uma festa. Então, eu sugiro que se pegue projetos e se procure aprimorá-los antes da implantação, trazendo aquelas pessoas que são chatos de plantão, aqueles que vão realmente falar mal de tudo, para que eles tenham a oportunidade de fazer isso antes e que seja corrigido. Inclusive, o papel deles, às vezes, até é importante, nessa medida também, em que eles ajudam a correção. E aí você sai com um projeto melhor. Com um projeto melhor que tenha atendido aqueles que são os críticos, você tem mais facilidade para a implantação. Professor, qual seria a sua mensagem final para aqueles gestores, os empresários que estão nos assistindo e pretendem fazer mudanças nas empresas agora em 2012? Procurem saber exatamente quais são ou qual é o seu problema. Procurem definir muito bem aquilo que querem e, contratando um consultor, peçam a ele que coloque indicadores, que ele prove que o depois ficou melhor do que antes, isto é, essa é a situação anterior, essa é a situação nova depois de implantado o projeto, e vamos medir se isso significou redução de erros, de perdas, de quebras, melhoria da qualidade de um modo geral, mais faturamento, mais clientes, enfim, que seja medido isso no final também. Que ótimo. Professor Paulo Peixoto, mais uma vez agradeço a tua presença. Obrigada por estar aqui conosco no Gestão Eficaz. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema que realmente me agrada muito. E você que esteve nos assistindo, mais uma vez, obrigada pela companhia. Para entrar em contato com o professor Paulo Peixoto, você tem os endereços aqui na tela. E se você perdeu ou quer rever algum programa Gestão Eficaz, todos os programas já exibidos estão no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/EBS School, endereço também aqui na tela. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.